falámos há pouco das várias reformas, até que ponto é que, e comenta-se muito isso, haver um pacto, não é? Porque cada vez que chega um ministro muda tudo no Ministério da Educação e no Ministério do Ensino Superior, muda tudo. Até que ponto é que não era de facto necessário, e isso é uma pergunta que estendo a todos, um pacto na educação, como um pacto na saúde, mas haver de facto, para que haja uma continuidade de políticas e de reformas, e não haja tanta reforma. Quer dizer, creio que já houve alguma tentativa, já houve em tempos, pelo menos um documento a que se chamou Pacto Educativo até. De facto, o campo da educação é particularmente permeável, digamos assim, ao confronto ideológico e portanto, na minha perspectiva, pelo menos, não sei se é possível, digamos assim, estabilizar um pacto quando, do ponto de vista ideológico, há opções que possam ser radicalmente diferentes, digamos assim, dentro do espectro político em Portugal. Se eu acharia importante que existisse pelo menos um conjunto de compromissos relativamente àquilo que é uma valorização política e que pudesse ter traduções também em outros setores daquilo que é a elevação dos níveis de escolarização dos portugueses, daquilo que é, enfim, um investimento em termos de educação ao longo de toda a vida. Enfim, acho que há compromissos mais genéricos que me parece que seria importante de assumir, que seria importante de traduzir do ponto de vista não só das políticas educativas, mas também conectar esta valorização no campo das políticas educativas com a valorização no campo das políticas do emprego, enfim, no campo das políticas sociais, enfim, dar um reflexo, digamos, destes compromissos, grandes compromissos, ter este reflexo em diferentes setores da política. Mas admito, pelo menos na minha perspectiva, que chegarmos àquilo que podemos chamar um pacto educativo seja muito difícil e, na verdade, não sei sequer se desejável, porque provavelmente também a construção, digamos assim, das opções educativas, não é? Se vai fazendo, não é? Se vai fazendo também em função daquilo que é que vai sendo a análise do que está a ser o desenvolvimento do nosso país, do que é o próprio funcionamento do sistema educativo e daquilo que é o campo da educação como um todo. E, portanto, afirmar, enfim, desculpem usar esta expressão, um plano quinquenal poderia ser talvez complicado nesta perspectiva de que não sei se seria sequer execuível definir um horizonte de longo termo, a não ser com base em grandes princípios que depois se plasmassem nas políticas. Mas esses grandes princípios poderiam passar, por exemplo, e pegando na questão da importância, porque é importante a mobilidade social, até que ponto é que a educação não precisa de ajuda de outras áreas, não é? E que áreas é que serão essas? Bem, claramente, um dos dados que este estudo me permite perceber, não é que, desde logo, embora não seja necessariamente a única conexão que nós possamos fazer, o mundo do trabalho parece não valorizar sobremaneira aquilo que é o investimento em termos educativos que as pessoas possam fazer, não é? E, portanto, desde logo, aquilo que pode ser uma transformação das políticas ligadas ao mundo do trabalho e aquilo que pode ser um investimento na valorização das qualificações e da integração de qualificações neste mundo do trabalho, poderia, desde logo, ser uma boa ajuda a esta, se calhar até um acentuar de uma percepção positiva sobre o investimento na educação. Do meu ponto de vista, há uma questão mais ampla, que é a de
conseguirmos, através de políticas em diferentes esferas, criarmos aquilo que eu chamaria uma cultura de educação ao longo da vida, e atenção, que distinguiria aqui de educação ao longo da vida daquilo que é, por vezes, hoje um discurso muito utilizado da aprendizagem ao longo da vida, que tende a ser hiperresponsabilizador dos indivíduos. E portanto, distingui-lo-ia deste outro discurso de procurar construir aqui uma cultura de educação permanente, de educação ao longo da vida, como encontramos em outros países, onde, de facto, a educação não surge necessariamente como uma obrigação, mas como um direito e como uma possibilidade de realização pessoal e social dos sujeitos, não é? A criação dessa cultura, que eu creio que em Portugal não existe ainda, que se calhar tivemos alguns resquícios ou um princípio dessa cultura num determinado momento da nossa história. Naturalmente, lá está, esse se calhar é o compromisso de longo prazo que poderemos assumir, mas tem que ser uma política que passe, por exemplo, pelo mercado de trabalho valorizar as qualificações, pelo mercado de trabalho valorizar o envolvimento na formação contínua, em termos de políticas culturais públicas, se garantir o acesso, enfim, a democratização e a democracia cultural, chamar-lhe assim. Também passaria por outras esferas, ao nível das políticas sociais, que garantissem que as pessoas tivessem a oportunidade de ingressar em processos educativos, enfim, uns mais formais, outros mais não formais, mas que fosse, aos poucos, criando esta cultura de educação permanente, que me parece que era o que poderia transformar mais globalmente o cenário.